Com chave de ouro a doutora Natasha Bublitz, advogada pós-graduada em Previdência do Servidor Público pelo IPREV, pós-graduada em Direito Constitucional e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, membro da Comissão de Seguridade Social da UABRS, coordenadora da região Sul da Comissão Nacional de Seguridade Social da ABA e autora de artigos jurídicos. Doutora Natasha, a palavra está com a senhora. Muito obrigada pelo convite e uma ótima palestra. Muito obrigada, Rebeca. Eu quero começar dando uma boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando esse sensacional evento. Eu saúdo a coordenadora Carla Shostak, o presidente da Comissão de Seguridade Social, o Dr. Tiago Kidriski, e os mediadores, debatedores e palestrantes que estão tornando esse dia de hoje com tantas reflexões, ponderações e conhecimento. Eu agradeço também a todos que estão acompanhando e vão acompanhar posteriormente a gravação desse evento através do canal da Aba Nacional no YouTube. Está sendo sensacional todas as exposições, mas eu quero começar trazendo de novo o que o Dr. Tiago Kidriski trouxe no início da sua abordagem, na palestra inaugural do nosso evento. Ele trouxe ali a reflexão se o benefício previdenciário, né, ele é um castigo ou ele é um benefício, a previdência social, e trouxe essas reflexões sobre a importância da previdência social para todos, e alguns pontos positivos, outros negativos, e principalmente a importância da manutenção e aprimoramento do sistema de seguridade social. E ao longo do dia, no decorrer da manhã e agora nos painéis da tarde, a gente pode verificar que o que permeia todas as palestras que foram trazidas pelos nossos colegas é a importância e a necessidade da proteção social dos dependentes. Então, a gente começa a enxergar a previdência social para além da aposentadoria. Como bem foi abordado pelo Dr. Tiago, a previdência social ela tem um leque de proteção, não somente a aposentadoria, que vai trazer a proteção social do risco da vulnerabilidade na velhice. Aqui a gente verifica tanto o braço da assistência social, que foi muito bem abordado agora pelo Dr. Bruno, também foi abordado pela doutora Dolores, que trouxeram algumas reflexões sobre esse braço da assistência social, que vem trazer essa cobertura tão necessária atualmente. Ainda podemos verificar ao longo do dia a proteção social dos dependentes, seja no auxílio reclusão, que foi abordado pela doutora Arícia, na pensão por morte, abordado pela doutora Janaína. Também verificamos a questão das seguradas especiais, trazido pela doutora Adriana Góes. Agora, recentemente, a doutora Viviane trouxe também a abordagem do salário maternidade, o auxílio parentalidade, a questão do auxílio-doença ser estendido como um auxílio-doença parental pela doutora Carla. Então, toda essa proteção nós estamos falando de quem? Dos dependentes. Nós estamos falando que a previdência social vai para além da aposentadoria. Foi uma enxurrada de conhecimento e reflexões sobre como a proteção social dos dependentes é fundamental. E aqui eu quero iniciar a minha fala, que será breve, mas eu quero trazer um outro olhar, trazendo uma reflexão inicial, que é, para alguns os direitos sociais custam caro, mas em tempos de crise, esses direitos arduamente conquistados aparecem como essencial. E foi isso que nós estamos acompanhando no decorrer do dia de hoje, a importância dessa proteção social para além da vulnerabilidade da velhice. O planejamento previdenciário, que é o tema que eu quero trazer no final desta tarde, ele está na moda, está em alta. Sabemos, né, temos visto muitas palestras, muitas exposições e cursos sobre essa temática. Sabemos que na prática também o planejamento previdenciário ele sempre fez a parte do dia a dia de todos os advogados, do dia a dia de todos os escritórios. A grande diferença é que antes o planejamento previdenciário ele acontecia sem esse nome, sem essa grande chuva de que é algo importante, algo transformador. Nós atuávamos no planejamento previdenciário como forma de preparação para um encaminhamento de um benefício, seja na via administrativa, seja na via judicial,
o planejamento previdenciário, ele era o que todos os advogados faziam ao analisar a documentação, organizar tudo, verificar como iriam encaminhar o benefício, por vezes encaminhando de imediato, por vezes orientando os clientes, né, o que precisariam de documentos, qual era o momento oportuno, lançando no seu sistema quando que esse cliente deveria retornar para encaminhar a aposentadoria, e entrava em contato com esse cliente chegando próximo e com uma atuação mais direcionada apenas para a concessão. Agora, nos últimos anos, principalmente após a reforma da Previdência, a gente consegue enxergar um aprimoramento do planejamento previdenciário. Ele foi lapidado e ele começa a ser um instrumento não só de encaminhamento de benefício, mas principalmente ofertado independente do encaminhamento de benefício, como algo essencial tanto para organizar essa futura aposentadoria, organizar as futuras contribuições para aqueles que podem, e também, diante de tantas regras de transição, tantas alterações, escolher o melhor momento oportuno para o encaminhamento da aposentadoria. Uma vez que nós vislumbramos que, por vezes, por 5, 6 meses de diferença, o benefício vai ter um valor alto considerável que o segurado pode estar abrindo mão. E aqui cabe lembrar que a desaposentação já foi julgada pelo STF, a aposentadoria é irrenunciável, então nós temos que cada vez incentivar mais a cultura da prevenção, do planejar. Planejar para não ter que ter um benefício previdenciário irrenunciável e que sistematicamente esteja perdendo valores ao não ter feito um bom planejamento previdenciário e ter encaminhado um benefício de forma equivocada por pouco tempo, ou por vezes encaminhar uma aposentadoria e ia seguir trabalhando e um ano depois ia ter um benefício melhor. Então, o planejamento ele se tornou necessário e fundamental. Mas o que eu quero trazer hoje, de uma forma bem breve, é um outro olhar sobre o planejamento previdenciário, que já estamos habituados. Um olhar do planejamento previdenciário para além da aposentadoria, mas como um instrumento de proteção familiar. Nós verificamos que o planejamento previdenciário, nós ofertamos por vezes e atendemos o cliente olhando a parte contributiva e a parte de aposentadoria. Mas será que quando nós analisamos para aquele cliente, um empresário, por exemplo, que chega no nosso escritório para analisar como ele pode economizar lá para frente, ou como que ele faz os recolhimentos, como ele planeja a aposentadoria, uma vez que antes ele era um empregado que recebia no teto e agora ele está desempregado, ele é MEI, como que ele faz para manter essas contribuições e quer se organizar. Te pega um contrato social ali de um empresário, verifica que ele tem 99% da empresa e sua esposa 1%, sócia cotista. Será que não é oportunidade de nós alertarmos que, para além de um planejamento previdenciário, para a proteção familiar daquele núcleo familiar, seria importante a realização de 2 planejamentos previdenciários? Por vezes, quando desconhecemos o que temos que observar, não sabemos a importância. Por vezes, esse empresário e sua esposa desconhecem que, ao ser uma sócia cotista, ela não está fazendo os recolhimentos para a Previdência Social. Desconhecem que, na hora de encaminhar uma aposentadoria, na hora de eventual infortúnio de incapacidade ou eventual óbito, não terá a cobertura da Seguridade Social. Então, é muito importante a gente olhar o planejamento previdenciário como um todo e orientar aqui que talvez esse casal, a gente vê aqui que eles são sócios, não seria o caso de organizar e apresentar mais informações para além do custeio da aposentadoria? Por exemplo, qual será o valor da pensão que um deixará para o outro ou para os seus filhos dependentes? Qual será a duração dessa pensão? Organizar essa proteção familiar. Esse cliente, esse segurado que nos procura, ele tem algum pensionista? A ex-mulher é pensionista? Ele tem uma pensão alimentar que está custeando? Qual é a realidade familiar daquele grupo?
para que eles possam se planejar. E aqui, quando eu falo nessa organização familiar e planejamento previdenciário, eu estou trazendo para além da previdência privada. E aqui, a previdência privada, até para trazer um parênteses do que eu me refiro, não é só VGBL e PGBL e complementar fechadas, previdências tradicionais, mas os próprios investimentos em ativos, imóveis, investimentos em ações, como que aquele casal vai se organizar daqui para frente? Será que na organização de um planejamento previdenciário com a proteção familiar visando esse intuito, vão reorganizar as contribuições dessa esposa para que ela tenha uma cobertura previdenciária? E aqui só voltando um pouquinho em alguns conceitos para esclarecer para quem não tem a familiaridade com essas questões de custeio, né? O empresário, quando ele é sócio administrador, ele recebe um prolabore. Então, ele é o quê? Um contribuinte individual obrigatório. Ele deve recolher para a Previdência Social sobre esse prolabore, como contribuinte individual, e dessa forma ele terá a proteção social. Caso ele não faça os recolhimentos, ele é um devedor da Previdência Social. E daí tem discussões quanto à possibilidade de contribuição em atraso, as regras que vão se aplicar na contribuição em atraso. Temos até teses que estão sendo ventiladas, que no caso dos empresários, como ele recolhe pela GFIP, seria similar a um prestador de serviço para pessoa jurídica e ele não teria a obrigação tributária de comprovar o recolhimento. Seria um recolhimento presumido. Agora, o sócio cotista, esse é considerado um contribuinte facultativo. Ou seja, como ele recebe lucros e dividendos, e o lucros e dividendos não é considerado como custeio previdenciário, esse sócio cotista, ele deixa de contribuir para a Previdência Social. Então, ele tem que se organizar em um outro planejamento de previdência, e aqui a gente tem que olhar o planejamento de previdência como um todo, seja no RGPS, RPPS, previdência privada, seja nos regimes de previdência privada aberta ou fechada, na regime de previdência de organização do futuro, seja nos ativos financeiros ou imóveis. Mas temos que alertar, organizar esse planejamento. Uma outra questão também, por vezes estamos atendendo, tem a situação da dona de casa. Ela é uma contribuinte facultativa. Será o caso de incluir no planejamento previdenciário como proteção familiar, alertar aquele nosso cliente da possibilidade do planejamento ser o mais completo possível com a proteção daquele núcleo. Própria situação, às vezes, de ter um dependente, filho deficiente. Como planejar? Daqui a pouco, o segurado ele não sabe que o valor da pensão que ele deixaria para o seu filho é 100%, mas a esposa vai ter uma redução se ela já for aposentada em virtude das alterações da reforma, com acumulação de benefícios. Então, é importante trazer esses alertas com antecedência para que eles possam se programar, ou até mesmo planejar a organização desse filho deficiente, seja pleiteando já no INSS o reconhecimento dessa deficiência, para quando houver a necessidade naqueles infortúnios da vida, ele não tenha que ficar aguardando uma perícia, aguardando um processo judicial e fique sem manutenção de sobrevivência durante esse período. Então, organizando essa proteção familiar. Uma outra questão ali que foi muito bem abordada pela doutora Estela, precisamos estar atentos ao planejamento previdenciário familiar e sucessório como um todo. Por isso, a importância de eventos como estamos fazendo hoje, com essa discussão e debate entre as comissões de Seguridade Social e de famílias e sucessões, porque as áreas se interligam. A gente precisa conversar mais para enriquecer a nossa atuação com excelência, para trazer esses conceitos, conversar entre os colegas, conversar entre os grandes debatedores e reflexores da tese, para que a gente possa aprofundar. Hoje, o que a doutora Estela nos trouxe? Que o PGBL e o VGBL, que são previdências privadas abertas, estão tendo um entendimento no STJ que são objetos de partilha no divórcio, ou seja, se comunicam. E o que a gente observa nisso na hora de entregar um planejamento previdenciário? Será que aquele empresário que nos procurou lá no início,
que está fazendo os recolhimentos pelo Prolabore, no mínimo, vamos dizer, no salário mínimo, que é super comum de nós verificarmos, ele não está contando que o plano de previdência dele é o plano de previdência aberta. Nessa hipótese da previdência, ele está organizando um PGBL ou VGBL, ele tem ciência que em caso de eventual divórcio, ele vai partilhar esse valor, que hoje é o entendimento do STJ, e a previdência que ele está acumulando, que era o plano A da vida dele, e o previdência da Seguridade Social, ali o GPS, o INSS, era o plano B, acaba desestruturando. Então, temos que alertar, temos que entregar muito mais no nosso planejamento previdenciário como um todo, sobre esse olhar de proteger e entregar não só informações sobre aposentadoria e custeio, mas toda essa organização do planejamento. E aqui também precisamos, como bem disse a doutora Estela, que é quem nos inspirou nesse evento, foi a idealizadora desse evento, trazer esse debate entre nós, colegas, para aprofundar essa questão. Está certo esse entendimento do STJ? Será que não temos que aprofundar mais as discussões sobre isso? Será que essa temática, né, a gente está verificando aqui que, por um lado, nós temos, quando a gente olha o direito de família, a fraude ao divórcio, no caso de um casal que vai estar colocando daqui a pouco um ou outro valores que foram amealhados na constância da união, de forma fraudulenta numa previdência privada. Então, a proteção daquele núcleo sobre o olhar de família, né, e proteção social daquela família, mas sobre o viés familiarista, por outro lado, e aquele planejamento previdenciário, onde aquele segurado se organizou, ele contribuiu até o teto no INSS, mas ele quis ter um padrão de vida maior, almejou algo maior e se organizou também na previdência privada. Estaria correto a previdência privada, o que ele se organizou para o futuro, ser objeto de uma partilha em eventual divórcio e acabar quebrando os planos para aquele futuro, para a velhice, para aquele risco social que ele se organizou para manter um padrão de vida mais alto? Precisamos aprofundar o debate e cada vez mais explorar as interlocuções entre essas áreas para que a gente tome a cautela e exponha, seja nas nossas petições, nas sustentações orais, e que a gente escreva, produza artigos para trazer essas reflexões e não terem julgados de forma rasa, ou até mesmo ter violado alguma proteção social. E aqui trago também a importância da previdência complementar fechada. A previdência complementar fechada, ela não se comunica em caso de divórcio, e esse é o atual entendimento do STJ. Então, quando o cliente nos procura para organizar o planejamento previdenciário, será o caso de nós alertarmos que na previdência aberta a gente tem esse entendimento do STJ, mas se ele tiver a possibilidade de contribuir para uma previdência complementar fechada, e aqui a gente tem a OABPrev, por exemplo, que estamos falando entre advogados, mas se ele for servidor público, empregado público, ou até mesmo uma empresa que tem uma previdência complementar fechada, nessa situação ele vai estar protegido em caso de divórcio, para o entendimento atual do STJ. Então, é uma forma mais garantida atualmente e com mais segurança de planejar essa vulnerabilidade, planejar esse momento da velhice para manter o seu padrão de vida. Ainda, eu não quero me alongar muito, mas trazendo também a abordagem que a doutora Helena trouxe ali, sobre a família no exterior. Recentemente, ela trouxe a importância dos acordos internacionais como proteção familiar. E ouvindo ela, eu lembrei de um caso que eu estava atendendo no escritório ainda recentemente, que é de uma brasileira casada com um americano, que estão morando atualmente no Brasil, e o americano, ele é aposentado já, porque ele lutou na guerra no Afeganistão, sofreu um infortúnio com a perda de uma perna na guerra do Afeganistão, e com isso ele foi aposentado, e hoje eles residem no Brasil. Qual é o temor dela, enfim, quando nos procurou sobre um outro viés do planejamento previdenciário? A aposentadoria que ele recebe aqui no Brasil, oriunda da aposentadoria americana, ela não deixa pensão.
ou seja, ele recebe em vida, mas se algum infortúnio acontecer com ele de morte, o filho do casal estaria desprotegido. Ela atualmente não trabalha, então também não faz recolhimentos para a Previdência Social. E eles estavam preocupados se algum infortúnio acontecer com os dois, como que ficaria o sustento daquele menor, do filho do casal. Então, é importante também alertar que o planejamento previdenciário, às vezes, ele vai além da aposentadoria. Eles querem planejar a cobertura daquele menor, a cobertura previdenciária para além da aposentadoria. Planejar que ele fique com uma pensão, não só procurando também o viés daqui a pouco de seguro de vida, a previdência privada com o VGBL, mas tudo são análises. Também é importante a interlocução entre a Comissão de Direito Tributário. O que é melhor economicamente? O que é mais viável? Né? A contribuição de 20% sobre um valor para que esse menor tenha, no caso dos dois, que seriam contribuintes facultativos, sobre um valor dentro da possibilidade financeira para deixar uma garantia mínima de sobrevivência para esse menor, ou a contribuição sobre o valor cheio, né, na previdência privada para deixar um VGBL, ou a contribuição fazendo um recolhimento a título de seguro de vida para deixar uma eventual contribuição que será em uma vez um seguro de vida que o menor ou quem for o seu tutor, curador, vá utilizar para a mantença daquele menor. Qual é a melhor proteção social para ele? Então, aqui, mais uma vez, mais um exemplo, a gente vê o planejamento previdenciário sobre um outro viés, como uma entrega de efetiva proteção para aquele núcleo familiar. Então, a ideia hoje era falar de uma forma muito breve sobre alguns pontos que nós podemos observar quando entregamos o planejamento previdenciário, na ideia de a gente ir aprimorando esse instrumento que nós já utilizamos em nosso escritório, que nós já abordamos, e aqui está totalmente ligado com a questão do direito das famílias e sucessões, porque as colegas que também atuam no direito da família, elas vislumbram essa preocupação. Por vezes, a dúvida do divórcio, né, a dúvida de o que eu vou dividir, ou qual é o meu direito em caso de partilha, vai chegar lá no escritório da colega que atua em direito de família. Mas essa dúvida está toda ligada também com o direito previdenciário. Ou ainda, a proteção daquela que vai perguntar o que eu posso fazer para proteger o meu filho que é deficiente, o que eu posso fazer para proteger o meu filho em caso de algum infortúnio da vida, e essa discussão vai iniciar num escritório de uma familiarista, mas está totalmente interligada a essas duas áreas. Então, para finalizar, eu quero agradecer pela atenção de todos, agradecer aos palestrantes, aos mediadores, às debatedoras que, com muita excelência, estimularam reflexões e aprendizados no dia de hoje. E quero encerrar indicando um livro. Nós estamos no final do ano, daqui a pouco temos ainda aí 2 meses para nos prepararmos para o recesso, mas desde já eu quero recomendar uma leitura para o recesso, que está super ligada com a área de direito de família, direito de seguridade social, que aborda a proteção familiar na cultura da Nigéria. E esse livro é Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta, que é esse... deixa eu ver se tá. Da Bushi Emecheta, tá desfocado, não sai aqui, mas é Alegria da Maternidade, eu escrevo ali no chat para quem quiser saber. Um livro excelente que traz um pouquinho dessas reflexões aí da proteção familiar, a importância, como foi trazido ali pela doutora Carla, que muitas vezes é as mulheres que acabam se doando nessa proteção familiar, e a gente começa falando de literatura, mas termina dentro dos escritórios tratando. A gente nunca pode esquecer que, como trouxe a doutora Juliana ali, cada caso é uma vida, é uma história, e a gente tem que sempre olhar, né, dentro do direito sistêmico, respeitando os limites de cada, mas ouvindo com atenção e presença aquela história. Não é só mais um caso, é a história de vida de uma pessoa, é a proteção social de alguém. Então, muito obrigada.